Você está ouvindo o Customer Lovers. Olá, sou Leonardo, Head da High Academy, a primeira business school voltada exclusivamente para o cliente. Olá, eu sou o Diego Aquino da High Platform. Criar experiências memoráveis. Talvez esse seja um dos objetivos de todas as marcas. Porém, nós sabemos que com um consumidor tão exigente, essa não é uma tarefa tão fácil. Principalmente para empresas que estão no mercado há muitos anos e contam com muitos produtos lançados ao longo do tempo. Será que é possível criar novas ofertas sem afetar a magia do momento memorável? E é o que vamos descobrir no nosso podcast hoje, Diego. Para essa marca, presente há anos na vida das pessoas de todo mundo, conseguir manter a magia do momento memorável é uma realidade. Estamos falando da Lego, empresa fundada em 1932, mas que até hoje continua criando experiências únicas para os seus consumidores. Aliás, eu particularmente tenho um carinho especial pela marca, uma memória afetiva da minha infância, quando meu pai viajava e sempre me trazia um Lego que passou de geração para geração. E para entender um pouco mais sobre toda essa magia e como isso é possível, vamos conversar com Stefano Lisotti, Sales Manager do Grupo Lego. Stefano, seja bem-vindo e eu queria que você contasse um pouco da sua experiência profissional com a gente. Oi, Leonardo. É um prazer estar aqui com você e com o Diego hoje. Eu sou atualmente responsável pelos novos negócios da Lego. Estou na empresa há um pouco mais de um ano, um pouco antes de entrar na Lego. Minha última experiência profissional foi na Nespresso. Eu fiquei lá os últimos 8 anos. Grande parte deles na área de vendas, desenvolvendo novos negócios, construindo relações mais sólidas com grandes clientes e atuando especificamente no mercado de máquinas de café. Stefano, como que as marcas estabelecidas conseguem continuar criando experiências memoráveis para seus clientes e se reinventando? Puxa, Diego, excelente pergunta. Eu acho que a primeira coisa que é necessária para essas marcas conseguirem isso é conhecer o consumidor. Você precisa saber quem ele é, você precisa saber em que momento de vida ele está. E, na minha opinião, como se faz isso é, por exemplo, com contato direto. Pode ser um CRM, pelo ponto de venda, feedback de cliente, rating review ou até pesquisa de mercado. Uma outra coisa que eu vejo como muito, extremamente relevante é a marca entender seu DNA. Então, por que as pessoas estão comprando esse produto? Por que as pessoas estão contemplando ter o serviço dessa marca, né? Então, qual é a experiência que os seus clientes buscam? A empresa precisa saber direitinho quem ela é. E isso pode ser difícil, né? Você pode se perder aí achando que o seu cliente quer uma coisa e, na verdade, ele quer outra. Ou então que você está atendendo um certo tipo de cliente e, na verdade, não é bem isso. Então, acho que são 2 pontos bem importantes de base. E aí eu fecho isso com a inovação e a renovação constantes. Se a sua ambição, por exemplo, é cuidar do cliente a vida toda, a sua marca precisa estar disposta a se renovar nas fases diferentes da vida do cliente, um portfólio de produtos ou serviços que realmente acompanhem ele através dessa jornada. Então, eu vejo que marcas estabelecidas fazem isso muito bem. Vou te dar um exemplo, a Nestlé. Esses caras têm produtos que vão desde a primeira infância até a terceira idade. Ou mesmo a Lego, tem produtos para todos os gostos. Desde crianças de 1 ano e meio, que estão começando a se desenvolver cognitivamente, que vão começar a identificar cor, letra, número. E aí, o portfólio da Lego vai até itens de decoração de casa, que são super para adultos, que remetem aos interesses dele. Pode ser plantas, quadros, filmes, música. Então, eu vejo que essas empresas elas estão inovando e renovando constantemente. Então, na minha visão, eu entendo que para essas empresas continuarem criando essas experiências memoráveis, são 3 pilares. Conhecer o cliente, saber em que momento de vida ele está e o que ele procura da sua marca. Além disso, é conhecer a si mesmo, sua empresa, seu core, o que as pessoas estão buscando de você e quem você é para essas pessoas. E, por fim, inovação, seja para produto, seja para serviço. Acho que essas empresas que realmente são bem-sucedidas, tão estabelecidas, elas têm no DNA delas trabalhar com esses 3 pontos que eu citei. Stefano, o conceito de cocriação está muito em alta hoje e o consumidor quer cada vez mais participar desse processo de construção. Como é a participação dos consumidores na construção e desenvolvimento dos produtos e como isso afeta a experiência que eles vivenciam? Eu entendo que é necessário constantemente ouvir o cliente e isso tem que ser de maneira ativa, tá? Não é simplesmente no momento que ele
está insatisfeito, que ele vai falar contigo. Acho que isso tem que ser feito constantemente, de maneira ativa, buscando entender o que as pessoas estão querendo. Acho que estar atento aos gostos e tendências de consumo hoje é algo extremamente importante, porque essas coisas mudam com o passar do tempo. E se você não sabe o que o seu cliente quer, fica extremamente difícil pensar, por exemplo, em que tipo de experiência seria legal para ele. Então, eu acho bacana comentar aqui o mercado de alimentação saudável. Eu vejo que cada vez mais a gente percebe as empresas de alimentos buscando abraçar esse tipo de causa, né? Alimentar bem, o que você está colocando para dentro do teu corpo e tal. Então isso está intrínseco no propósito, nas soluções de produto que eles estão levando. Cada vez mais a gente vê esse tipo de produto na gôndola, então é algo que está em alta e vai continuar. Um outro exemplo que vem à minha mente é alimentos sem glúten. Antes a gente nem falava disso, sei lá, 10 anos atrás era algo impensável. Hoje você começa a ver isso em muitos lugares. Então, para o celíaco, isso é algo que tem muito valor, né? Então, na minha concepção, o cliente sempre tem razão. Então, se você sabe o que ele procura, se você entende em que momento de vida ele está, se você está falando com ele, você está entendendo ele, buscando entender o que ele está passando, tudo isso, acho que fica mais fácil gerar uma experiência bacana. E aí isso é em diversos âmbitos, né? Pode ser na alimentação, pode ser no serviço que ele está procurando, mas de qualquer maneira, é importante você realmente estar atento ao que o cliente quer agora e o que ele vai projetar no futuro querer. Então, acho que tem aí uma ciência que é bacana as empresas buscarem abraçar e entender. E, Stefano, como que vocês conseguem manter essa conexão com os consumidores, ouvindo as necessidades deles? Bom, eu acho que existem diversas maneiras de fazer isso. Eu vou comentar um pouquinho da minha experiência com relação aos consumidores que eu atendi ao longo da minha vida. Tem marca, e aqui a gente está falando de marcas estabelecidas, né? Então, são marcas que é mais fácil você encontrar consumidores que são realmente fãs. Então, esses caras, eles vão na loja, eles vão na rede social, eles comentam, estão antenados no que está sendo lançado, no que a empresa está falando, eles vão mandar um e-mail de satisfação, participar de um fórum, de um grupo de marca, e esse cara, ele realmente se sente dono, ele quer participar, ele quer opinar, ele quer se sentir ouvido. Então, para esse tipo de consumidor, eu acho que a escutativa é realmente muito importante, né? O que esse cara está falando e por que ele está falando. Então, pensando nisso, sei lá, eu vejo de uma maneira extremamente importante você se conectar com o cliente. Tem outros casos, por exemplo, que você tem informação de comportamento de compra passada, né? Então você vai ter um CRM, você vai estar por dentro do que ele está buscando, como ele navega, quantas vezes ele compra. E muitas vezes isso vai te ajudar, isso vai te dar uma resposta para o que o consumidor está procurando. Então, nas minhas últimas experiências, eu entendo que seja através de um ponto de contato que não é formal, né? Que pode ser um ponto de venda, escutando uma conversa, ou engajando numa loja, lendo o que essas pessoas estão falando num fórum da marca, ou através de uma ferramenta própria, onde você realmente esteja por dentro do que esse cliente está procurando, com o comportamento dele e tal, você tem informação para conseguir se conectar com ele e pensar nas necessidades futuras dele e, quem sabe, até planejar isso, né? A gente sabe que as tendências mudam, mas você ouvindo esse cara, olhando o passado dele ou projetando o futuro, você consegue entender que tipo de necessidade vai vir aí para esse seu cliente. Stefano, quais estratégias são necessárias para manter o consumidor engajado com tantas ofertas e com tantas gerações de clientes impactadas? E, ao mesmo tempo, sem perder a magia da experiência dele. Eu acho que quando a gente fala de engajamento, quando a gente fala em ofertas que estão por aí, você não consegue fugir de comunicação. Então, para mim, a tua estratégia tem que estar muito pautada na comunicação que você tem com o seu cliente. Nesse caso, né, que a gente está discutindo aqui hoje, a gente discute muito de empresas que saíram de venda transacional. Ou seja, existe um apego, né? As pessoas elas têm um apego emocional, ou então elas enxergam uma qualidade muito diferenciada contra o concorrente. Então, essa empresa ou essa marca, ela se destaca, né? Ela se destaca da sua própria maneira. Então,
Com isso posto, eu acho que o trabalho é realmente se manter relevante e fazendo parte do dia a dia do cliente. E aí, como que você faz isso, né? Talvez uma marca consiga realmente abraçar um momento novo na vida desse cliente. Então, vamos dizer, é um cliente que acabou de ter um filho. Poxa, as prioridades dele, ou como ele enxerga o consumo ou as marcas, vai ser diferente. A mesma coisa se ele mudar de casa, né? Ele realmente tá numa experiência nova, é um momento de vida diferente. Como é que você impacta isso? Eu acho que também é muito importante pensar em como as empresas vão fazer, ou as marcas vão fazer mais parte do dia a dia do cliente. O que eu quero dizer aqui é realmente ter mais pontos de contato com ele. Um exemplo que eu dou, um produto que um consumidor está acostumado a ver só no e-commerce, e ele passa a ver num hipermercado, num shopping, na loja favorita dele, em momentos que antes ele não estava preparado para aquela experiência, e aí você realmente tem uma nova oportunidade de contato, você tem uma nova oportunidade de consumo com esse cliente, e aí você realmente se torna mais relevante e mais ativo no dia a dia com ele. Stefano, mesmo com tantas ofertas e tantos canais de vendas, como que é possível manter a magia do momento memorável? E é um desafio reforçar isso em todos os produtos e ações da marca? Puxa, acho que isso é super desafiador, né? Eu gosto até de um exemplo que vocês comentaram no começo, né? Então, o Léo falou de quando ele recebia um presente da volta das viagens do pai dele. É uma sensação muito única. Talvez até a compra do pai não tenha sido única, mas quando ele entregou foi muito memorável para o Léo e para o pai do Léo, que viu o filho feliz, né? Então, eu acho que o momento memorável é difícil você replicar ele na sua essência, mas tem algumas coisas que você consegue refletir e desafiar. Então, imagina comigo, como que você vai dar uma experiência igual à de uma loja, por exemplo, da Montblanc? Pô, você tem ali uma loja linda, com um atendente incrível, que te apresenta produtos numa pasta, que te coloca para escrever com a caneta e você realmente sente que está comprando algo que é incrível, que tem uma experiência sensacional. Isso você não substitui. E aí você vai levar a Montblanc para um aeroporto, para uma loja duty free, ou então você vai levar isso para um site ou para uma revenda. Poxa, é difícil replicar isso. Porém, eu acho que tem maneiras de melhorar a experiência e deixar ela o mais memorável possível. Então, vamos trazer para um exemplo do dia a dia, né? Uma empresa que tem lá na sua marca produtos de bens de consumo. Essa empresa tem a loja própria dela, seja um site, um ponto físico, onde você, sem dúvida, vai entregar a tua melhor experiência. O teu funcionário, treinado, falando da sua marca, você não precisa dividir o ponto com outras empresas. Então você realmente capitaliza disso com uma experiência sensacional. Beleza, vamos sair desse espaço. Você quer levar essa marca para um autosserviço, né? Vamos dizer, um hipermercado ou uma loja que você vai transitar ali dentro, que talvez você não tenha atendimento. Será que você consegue ter um sortimento de produtos específico que atenda esse canal? Né? Algo que realmente converse com o cliente que está ali? Você vai usar uma comunicação diferente, você pode usar um material de ponto de venda que remeta às suas cores, à sua identidade visual. Ou então, sei lá, ter um atendimento de promotor que vai dar um atendimento extremamente parecido ou até, às vezes, melhor do que o que você entrega na sua loja. Eu acho que tem maneiras de você traduzir o momento encantador, né, para outros pontos de contato. Então, nesse mundo das empresas, das marcas que têm os seus próprios canais, onde você consegue ter a sua linha completa de produto, você vai conseguir ter uma experiência melhor. Mas onde você não está sozinho, você também consegue adaptar o seu canal de venda, impactando o cliente com a melhor experiência possível, tornando ela memorável à sua maneira. Stefano, na sua opinião, quais são os pilares que embasam o encantamento do consumidor? Olha, de maneira bem crua, eu te diria que é foco no cliente, inovação e experiência. Acho que a gente falou um pouquinho disso no nosso bate-papo, mas eu ressalto. O cliente, ele espera algumas coisas das marcas que ele admira, né? Ele é fã, então ele criou uma relação que ele se sente dono, ele se sente parte daquilo. E então a marca não pode perder essa essência, né? Ela não pode
perder o que ela entrega e ela tem que saber para quem que ela entrega. Então, entender o seu cliente, qual o momento dele, como ele consome seu produto ou serviço. Eu acho que, com isso, as marcas conseguem se adaptar através das soluções e das experiências que ela leva. Agora, só esse conhecimento, essa experiência não basta. Na minha visão, é preciso inovar. E inovação é pensar na frente. E isso faz o cliente se surpreender quando ele realmente vê um produto, um serviço que ele não estava esperando, ou algo que está fazendo parte do cotidiano dele, e aí de repente ele vê aquilo que ele almejava se tornar realidade. Isso torna o cliente ainda mais fã da marca. Isso faz ele voltar. Quando ele volta, ele está predisposto, talvez, consumir mais, ele está disposto a falar mais do seu produto, e aí esse encantamento, ele perdura. Então, na minha visão, sem perder de vista, sempre foco no cliente, inovação e experiência. Stefano, pensando na sua experiência, o que você pode dizer que são os principais pontos que podem ser aprendidos com os consumidores? Bom, a gente sempre escuta que o cliente tem razão, né? E, na minha visão, isso é verdade quando a gente está falando de produtos e soluções que ele está buscando. Agora, quando a gente fala de experiência, nosso papel como gestor, sabendo quem é o consumidor, realmente entendendo quem ele é, em que momento ele está, pensar em como dar a melhor experiência possível. Acho que as compras de produto ou adquirir realmente um serviço tem um valor quando isso é visto de maneira transacional, que é aquela coisa que você não tem apego, você troca por qualquer um, você troca pelo melhor preço ou então pela comodidade. Uma outra coisa é quando você realmente inclui uma experiência diferente e você realmente agrega isso ao seu cliente. Então, portanto, na minha visão, isso é extremamente importante e não pode ser deixado de lado. Eu vejo que nosso papel como marca é gerar desejo e trazer à tona uma necessidade que o cliente já tem. Então, se a gente deixar de ter isso como propósito, nossa marca vai sofrer. Então, eu acho que o principal ponto é conhecer o que o seu cliente está querendo e tentar inovar sempre em cima disso, a fim de ter o seu cliente mais, a fim de que ele fale de você, que ele esteja sempre fã da tua marca, buscando estar próximo dela e nunca te deixando de lado. Então, na minha visão, eu acho que é um pouco isso. Todas as empresas buscam incansavelmente entregar uma experiência memorável, criar um encantamento único. Nesse episódio, tivemos a oportunidade de ouvir um expert que passou por empresas que realmente conseguem entregar uma magia de forma única para os seus consumidores. Stefano, queria agradecer por compartilhar todo o seu conhecimento com a nossa comunidade e agora passo a bola para você passar uma mensagem final para os nossos ouvintes. Legal, Léo. Poxa, foi um prazer estar aqui hoje. Realmente incrível conversar com vocês. Eu acho que a mensagem que fica, esteja perto do teu cliente e entenda o que ele está buscando. Acho que se adaptar é do ser humano e as marcas têm que seguir isso também. Sempre se adaptando, sempre inovando, sempre renovando. Com isso em mente, dificilmente você vai perder o cliente. E a gente brinca, né? Comentei algumas vezes, o cliente sempre tem razão. Ele tem sempre razão. Ele é a pessoa que a gente está tentando encantar, ele é a pessoa que a gente quer que tenha um momento memorável. Então, nós como marcas não somos nada sem nossos clientes. Então, reforço isso muito, assim, esteja próximo, esteja conectado, busque inovar, busque soluções, serviços, produtos, sempre visando o teu cliente, que é ele que vai ajudar a perdurar a tua marca no futuro. Obrigado, Stefano. Obrigado a você que acompanhou o nosso episódio. Lembrando que ele também está disponível no YouTube e em todas as plataformas digitais. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.